Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse é o Wilma na Real e hoje eu queria contar pra vocês a minha história de como que eu vim parar aqui em Nova York, né? E os 10 motivos que me fizeram sair. Eu acho que tem mais de 10 motivos, eu posso dar mais de 10 motivos aqui facilmente, mas eu separei aqui 10, né, principais pra falar pra vocês os motivos que me fizeram desistir de Nova York. Eu chego em Nova York no dia 1º de abril, no dia da mentira de 2017. Vivi em 3 lugares, todos ali situados na região do Queens. Morei em um basement, morei em uma casa no 2º piso, morei num apartamento pequenininho. Apartamento aqui que fala não é apartamento de prédio, é apartamento, um compartimento de uma casa no 1º piso também. Essa, resumidamente, é a história de como eu morei lá em Nova York. Bom, mas os fatores que me fizeram mudar de Nova York, que a gente conversando, eu, meu esposo, minha filha, né? Eu tenho uma filha de 21 anos e tenho uma filha que vai completar 4 anos agora em março. E a gente sentou e decidiu que era hora de fazer uma mudança. Considerando que a dona da casa onde nós estávamos, a gente já tinha planos, obviamente, só uma dentro. A gente já tinha planos de sair da casa. A gente ainda não sabia pra onde a gente ia, a gente ainda não tinha uma ideia se a gente mudaria de estado, se a gente iria pra Flórida, né? Porque quando a gente sentou no Brasil para decidir que iríamos imigrar, o nosso destino sempre foi a Flórida. Vamos pra Flórida, vamos trabalhar lá, vamos estudar lá e vai dar tudo certo. Só que não deu nada certo, meu marido veio na frente, ele ficou um tempo na Flórida, não conseguiu trabalho, e aí ele veio pra Nova York, onde tá a mãe e o pai dele trabalham lá em Nova York, né? Então, o meu plano nunca foi Nova York. Nova York é lindo, super bem estruturado, né? Um sistema de transporte invejável. A gente se locomove para qualquer lugar de trem e é super rápido, super seguro, pelo menos na minha experiência. Mais uma vez eu quero relatar, né, a minha experiência. Acho que cada um tem uma experiência quando imigra, né? E ela pode ser boa ou ruim. E esses foram os fatores que me fizeram, né, mudar de Nova York. O primeiro é o custo de vida extremamente alto, extremamente caro. Eu falo de mercado, eu falo de transporte, você que precisa sair todos os dias para trabalhar ou para estudar, né? Isso acaba pesando no seu bolso no final do mês. Aqui lá em Nova York, né? A maioria das empresas pagam semanalmente, quinzenalmente, mas é sempre um custo bem considerável, né? Depois que você junta tudo. Por exemplo, o mercado, açougue, são extremamente caros, mesmo sendo produtos latinos. O mercado brasileiro, eu fico impressionada com os preços, né? Dos produtos no mercado brasileiro. Eu conhecia ia algumas vezes, né? Eu até brincava com meu marido falando que o mercado brasileiro é para ir 2 vezes no ano, né? Só para pegar algumas coisinhas que você realmente tá com saudade, porque é muito caro. É tudo muito caro, principalmente produtos brasileiros. Então, o custo de vida é extremamente alto, né? Esse é um primeiro motivo. O aluguel é extremamente caro, de lugares assim. Quando eu fui procurar a última casa que a gente viveu, né? Quando eu e meu marido saímos a procurar, vimos classificados para verificar onde a gente ia morar. E como a gente planejava em ter a nossa segunda filha, então a gente encontrou essa casinha, esse, né, departamento no 1º piso, e lá a gente viveu por 5 anos, como eu falei. Então, assim, antes de encontrar essa casinha, que era bem longe, assim, né, era mais afastada, era na região do Flushing, mais afastada ali da região central, onde é possível pegar o trem para chegar até Manhattan, a gente passou por alguns locais, assim, bem precários. Eu lembro de uma vez a gente ter ido ver um basement que a gente encontrou um anúncio, né? Que as pessoas colocam esses anúncios colados em postes e um telefone, né? E a gente foi lá, telefone, pegamos o endereço e fomos lá. E era algo assim, extremamente... Eu me senti num filme de terror, sinceramente. Porque o basement era muito pequeno, era muito baixo, era muito frio, era muito escuro. Porque normalmente nesses basements não tem... janelas, né? Era a cozinha bem pequenininha, e já tinha a geladeira aqui, e no meio do chão tinha uma tubulação, sem contar as outras tubulações no teto. Meu marido é alto, eu também sou alta, e a gente tinha que andar com a cabeça baixada. Era uma coisa absurda. Eu olhei e eu falei, não, aqui não tem nem como a gente cogitar a possibilidade de nem a gente viver. Imagina trazer uma criança pra viver num lugar desse. E já tinha minha filha, né, que tava na adolescência, mas, né, não era pequenininha, assim, que precisaria de cuidados, né? Tinha mofo. Era horrível. Então, os aluguéis são extremamente caros. Quanto mais próximo
a estação de trem, por exemplo, ou do ponto de ônibus, mais caro fica. Então, assim, eles colocavam para que você, eles te cercavam, né, os corretores de imóveis ali da região, eles te cercam para que você não tenha mesmo muitas opções, né? Então, se você quer realmente pagar um pouquinho, não pagar, não que você queira, que você não tem condições de pagar mais, para ficar dentro, acessível, dentro do nosso bolso e dentro do nosso orçamento, a gente precisou sair um pouco de perto da linha do trem, de perto dos pontos de ônibus, porque quanto mais perto, mais caros são. Mas todas as vezes que a gente precisou procurar casa, eles falavam que tinham que dar 3 meses de aluguel, né? 3 meses de aluguel adiantado, que é o primeiro, o último e o terceiro aluguel é pro corretor. Eu sempre achei isso um absurdo, porque quem está alugando o imóvel é o dono. Então, nada mais justo que o dono do imóvel pagar o valor da contratação do corretor. Isso acontece no Brasil. Eu tenho imóvel no Brasil e sou eu que, se quero alugar, pago para uma imobiliária para administrar e pago, né, se consegue os inquilinos. Então, assim, eu achava extremamente absurdo, porque se você vai mudar, você precisa juntar aquele dinheiro, né, e não é... Eu tô falando nesse caso específico, na época, quando a gente alugou o primeiro piso, era $1.700, 1.700, ou seja, por 3, né? São 3 meses, onde você paga o primeiro e o último e o do corretor. Então, assim, na época, hoje, por menos de $2.000 por mês, você não consegue alugar o apartamento onde eu e meu esposo vivíamos. Então, assim, os preços estão muito inflados, são cada vez mais caros e as exigências para poder alugar são cada vez maiores. Tem a opção de contrato, onde o dono do imóvel coloca lá 2 anos, 3 anos, 1 ano, e ela garante que o dono do imóvel possa subir o valor do aluguel, por exemplo. No nosso caso, a gente sempre fez questão de fazer contrato mês a mês. Eu te pago, mas não existe um papel, obviamente, firmado que os aluguéis serão pagos mês a mês. Isso não te dá essa garantia. Por exemplo, no contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, você tem essa garantia de que, né, o dono do imóvel, se quiser te tirar do imóvel, ele vai ter que pagar um valor. E o mês a mês, não. Na hora que o cara quer que o dono quiser te tirar, ele vai lá e fala, preciso do apartamento. 1, 2, 3 meses depois, você tem que sair. Esse era um dos problemas que a gente falava, se a gente paga mês a mês, justamente para não ter essa opção do dono da casa ficar aumentando o aluguel à torta e direito. Mas com essa insegurança sempre de que vai ser hoje que ele vai pedir a casa. Obviamente, a gente é uma família comum, sem amigos, sem festa, sem bagunça, sem barulho, né? Só as crianças mesmo. É muito estressante quando você tem que procurar outra casa, porque você fica pensando aonde vai ser, se vai ser próximo da escola, se vai ser próximo do trem, se tem acesso, se não tem acesso, se é um basement, se não é um basement, se vai dar pra pagar, né? Porque é uma coisa assim absurdamente cara, né? E aí junta isso, o valor do mercado, o valor da farmácia, o valor do seguro médico. É um caos, gente. Realmente é um caos. Os espaços minúsculos, né? Está atrelado justamente ao aluguel competitivo. É muito comum as pessoas solteiras, por exemplo, quando vêm aqui, quando imigram, eles alugam um quarto. Para famílias, isso já não é tão comum, né? Quem tem sua família quer viver num lugar mais privado, né? Onde você possa ter acesso e controle daquele ambiente. É óbvio que com família é mais difícil você alugar um quarto, por exemplo. Então você tem que, né, alugar um piso completo. Se você quer ter essa privacidade. Não tô dizendo que não existam famílias vivendo em um quarto. Pode ser que sim. No começo é mais comum, né? Depois eles conseguem uma forma de sair para um basement ou para um primeiro piso, onde eles possam ter mais autonomia. Então os lugares são minúsculos. Se é um quarto, eu trabalhei com pessoas que moravam em quarto, assim, tem a cama lá, né? E você tem que compartilhar a cozinha. Algumas das vezes você tem que compartilhar até o banheiro. Então, é bem complicado. Mas a gente morou, né, todo momento depois que eu me mudei, a gente morou em casas, né, separadas do dono. Na segunda casa, minha segunda experiência, né? A gente tô com uma gripe horrível, então tô assim com essa falta de ar. Na segunda casa, a gente morou compartilhando com a minha sogra e meu sogro, né? Era a família, o núcleo familiar numa casa sozinha, né? E no primeiro piso moravam os donos. Era extremamente caro também, era $2.500 por mês. Pra 1, 2, 3, 5 pessoas que moravam na casa que trabalhavam, né? A carga de trabalho pesada, né? Então assim, sim, Nova York tem muitas oportunidades, tem muito trabalho, assim, e trabalho para pessoas independente da situação do status migratório, né? Então, tem muitas oportunidades. Porém, se você quiser fazer um dinheiro, realmente
você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, às vezes mais de um emprego, finais de semana, não tem descanso, tem, né, um horário ali pra você seguir se você quiser fazer o dinheiro, obviamente, porque você ganha por hora, então quanto mais você trabalha, mais você ganha. O estresse constante. Estados são mais de 20 milhões de pessoas só em 2025 e na cidade, no município de Nova York, é mais de 7 milhões de pessoas. Então, todo lugar que você pensar em ir, desde uma biblioteca, um açougue, um restaurante no final de semana, se você quiser sair com a sua família, ou durante a semana mesmo, não precisa ser só no final de semana. Durante a semana, inclusive, tem filas, tem espera, tem muita gente, muitíssima gente. Então, assim, isso com o tempo, né? No começo tudo é festa, no começo tudo é novo, é muito, muito, muito estressante. Só quem tá lá no dia a dia é que consegue, sabe, colocar em palavras como que é estressante. Esse tem muito estresse por causa disso, por causa da fila do ônibus, da fila do trem. Isso é normal de cidade grande, mas é o que eu tô falando aqui, cansa. O sistema de saúde caro e confuso. Desde que eu cheguei em Nova York e como a cidade de Nova York, o estado de Nova York é um estado santuário, né? Tem uma proteção aos imigrantes e te dão alguns benefícios, né? Como eu mudei meu status para estudante, eu tinha convênio médico gratuito. Tinha que pagar umas taxas de um remédio se precisasse pegar, mas eu sempre tive seguro médico gratuito por ser estudante, por ter o status migratório de estudante. Tanto eu quanto a minha filha. Inclusive a minha filha tomava hormônio, né? Porque ela tem uma condição que afeta o crescimento dela e ela precisava tomar hormônio, e ela sempre tomou e sempre recebeu esse benefício do Estado gratuitamente. Você liga na clínica, pergunta se recebe, falam que recebe, mas aí você assina um documento onde diz: se o seu seguro médico não cobrir aquela consulta ou procedimento ou exame que você tiver que fazer, N motivos, você é responsável. Então, perguntando pra que eu tenho seguro médico se no final das contas eles vão acabar me cobrando. Então, o seguro médico é um estresse à parte. Os impostos, né? Os impostos são outras coisas. É outra coisa extremamente frustrante, porque você trabalha, se você é solteiro, o governo te cobra mais imposto. Se você é casado, te cobra imposto, obviamente, do mesmo jeito, são caríssimos impostos e não tem o que fazer, porque na verdade, quanto mais você trabalha, mais imposto você paga. Você fala, eu vou trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, mas independente do tanto que você trabalha, né, vai ser uma fatia de acordo com o valor que você conseguiu fazer na semana, no mês. É super frustrante essa questão dos impostos. Porque você fala assim, tem um valor fixo, se você fizer $500 por mês, vai ser cobrado só 10% desse valor, e o que você fizer a mais é seu. Não. Quanto mais você trabalha, mais você paga. O clima extremo. Ou é muito quente, ou é muito frio. O verão é de passar mal, de desmaiar, de ter calafrios, é extremamente insuportável. Principalmente se você tem que pegar, sim, os ônibus, os trens são todos climatizados, tanto no frio quanto no calor, você tem essa vantagem. Mas se você precisar esperar o ônibus, como normalmente todo mundo precisa, né? Ou você passa muito calor ou você passa muito frio. No caso do frio, eu detesto frio. Detesto. Meu sonho era conhecer a neve. E depois da primeira nevada eu já não tinha mais esse sonho. A neve é linda, é perfeita para olhar através de uma tela, sabe? No conforto da sua casa, no quentinho da sua cama, da sua cobertinha. É perfeito. Para ter, levantar, limpar, né? Limpar a frente da casa, limpar o carro para poder sair, limpar a vaga. Se é que você vai de carro, né? Se você vai de ônibus, de trem, você vai ter que ter cuidado, vai ter que colocar milhões de roupa, luva, cachecol, touca, pra conseguir chegar no seu trabalho. Então, assim, é aquela constante, né? Frio, intenso na rua, chega dentro do trem ou dentro do ônibus, calor. Aí começa a tirar tudo. No clima extremo, no frio extremo, né? Muitos dos trens, muitas pessoas em situações de rua procuram os trens para poderem, né, ficar dentro, porque o morador na situação de rua, no frio extremo, vai acabar, né, falecendo, né, porque é extremamente mortal na cidade de Nova York, né. Então, assim, muitos moradores, muitas pessoas em situações de rua vão para dentro dos trens, e a sensação de solidão, número 9, a sensação de solidão é palpável, sabe, as pessoas com quem você cruza na rua, você consegue ver, sabe, pelo olhar, pelo cansaço,
fisicamente, assim, sabe? Como quando eu voltava do trabalho, eu via as pessoas dentro do trem, os olhares tristes, sabe? Eu tô falando de pessoas comuns, obviamente que deve ter pessoas, né, super bem-sucedidas, eu tô falando da situação comum, de pessoas imigrantes, né, de pessoas que largaram tudo no país deles, às vezes não tinham nada e largaram e vieram começar uma vida aqui do zero, vieram sozinhas muitas vezes, né, sem nenhum apoio, sem nenhum amigo, e chegaram. Então, assim, a dor de olhar no olho dessas pessoas, você consegue ver aquele vazio, sabe? E eu ficava pensando, né, porque assim, quem mora aqui é a família do meu esposo, né? A minha família ficou toda no Brasil. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, sobrinhos, ficaram todos no Brasil. Mesmo tendo essa rede de apoio, que é a família do meu esposo, você se sente sozinho. Não tem como, né? Eu sinto saudade da minha casa, saudade da minha mãe, saudade de tudo. Saudade de ir no final de semana, sabe? De conversar, de falar besteira, fazer um churrasco. São pequenas coisas que você sente saudade, assim. Nunca, né? Esse sentimento de não pertencer àquele lugar é todo dia, pelo menos pra mim, que bate aqui dentro, vem todo dia, como se eu não pertencesse a esse lugar, como se eu tivesse, o que eu tô fazendo aqui? A sensação de solidão é um problema, e eu acredito que se a família do meu esposo não estivesse aqui, provavelmente a gente já teria ido embora, mas há muito tempo. E eu conto assim, vi pessoas passando por mim, pessoas jovens, né? Homens, assim, rapazes, que provavelmente chegam aqui, não tem família, não tem nada, e bêbados na rua, caídos. Já vi mulheres também. E a pessoa tá chorando, né? E aí você fica pensando, será que é porque tá sozinho, sabe? Você pensa tantas coisas, será que é porque tá sozinho? Será que não tem família? Será que a família tá bem? Será que não tá? Porque são as pessoas que normalmente eu via nessa situação eram imigrantes, né? Latino. A qualidade de vida questionável a longo prazo, né? Que você pensa assim, é tão corrido, é tão urgente, preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, preciso ganhar, pagar as contas, sabe? É tão corrido, é um ritmo tão corrido que você pensa assim, o que eu vim fazer aqui, né? Porque, sim, ok, estamos em outro país, sou grata a esse país, mas assim, às vezes você pensa assim, ok, eu vim pra ter uma vida um pouco melhor da que eu tinha no Brasil, né? E graças a Deus eu tenho uma vida um pouco melhor da que eu tinha no Brasil, né? Mas aí, essa loucura, né? Esse estresse, essa correria, essa necessidade, parece que você tá correndo em volta do rabo, porque nunca é o suficiente, nunca dá. Se não fizer, não vai conseguir. Então você tem aquela necessidade de ficar correndo atrás do rabo, correndo atrás do tempo perdido, fazendo mais horas de trabalho. E quando você vai ver, passou o final de semana, passou um mês, passou 2, passou 3, passou datas importantes, passou seu aniversário, passou o aniversário da sua filha, do seu marido, e você trabalhando, porque é muito corrido, exige muito. E aí você fala, não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Era essa a sensação que eu tinha, de estar sobrevivendo. Então a gente sentou e falou, acho que não dá, né? A gente tem uma filhinha pequena agora, então eu acho que a gente tem que procurar algo mais calmo, mais tranquilo. Algo que traga pra gente essa sensação de viver realmente o sonho americano, né? Que todo mundo quer. A vida não é fácil, né? A vida de nenhum imigrante é fácil, né? E eu não quero sombra e água fresca, né? Eu cheguei aqui e trabalhei, comecei a fazer minha faculdade, para conseguir me recolocar no mercado de trabalho com uma nova profissão, mas é aquela coisa, aquela correria louca que não te deixa aproveitar, sabe? Sabe quando você chega no final de semana na sua casa no Brasil e fala, hoje eu vou relaxar, hoje eu vou num pagode, hoje eu vou fazer um churrasco, hoje eu vou aproveitar minha família, meus amigos? Se você não tem essa dificuldade, esse é outro motivo, essa dificuldade de conexão com as pessoas é muito grande, pelo menos pra mim foi assim. Mesmo procurando uma igreja, às vezes falta alguma coisa, sabe? Não é o mesmo calor, não é a mesma essência, não é a mesma coisa. E a minha dificuldade de fazer amigos, eu tenho já uma dificuldade minha, desde o Brasil, né, de fazer amigos. E aqui isso ficou cada vez mais evidente, assim, eu me senti muito isolada, muito assim, presa, é como se eu tivesse ficado em uma prisão mesmo, depois que mudei. Então, essa qualidade de vida que você vem buscar, deixando o seu país, acaba que ela não acontece, porque você tá sempre correndo atrás de fazer mais dinheiro, de pagar as contas, tem conta no Brasil, tem conta aqui, então a gente vai entrando num loop infinito, onde quando você olha pra trás, você fala, já passou tanto tempo e eu não fiz nada, sabe essa sensação? É isso. Mais um motivo que eu gostaria de adicionar os imóveis. Se o aluguel é caro, comprar um imóvel em Nova York
você tem que considerar que o mais barato é em torno de $1 milhão de dólares. Em torno de $1 milhão. Você não encontra mais casas de 700 mil, 800 mil. É muito, muito raro as exceções e é bem afastado. Então, assim, essa possibilidade de ter uma casa própria não existia. Porque a gente falou, a gente vai ter sempre que viver de aluguel, infelizmente. E se a gente conseguisse essa oportunidade de encontrar um imóvel que a gente pudesse pagar, seria com uma casa de 100, 200 anos. São casas antigas, assim, mas muito antigas, que necessitam de muitos reparos, que às vezes externamente parece tão bonita, né? Você fala, essa aqui tá em bom estado. Mas depois que você muda, aí começa, né? Vira uma bola de neve, porque o aquecimento dá problema, a boiler dá problema, o ar dá problema, a estrutura começa a rachar. Então, ter uma grande bomba relógio, né? Esses foram os motivos pelos quais eu decidi desistir de continuar em Nova York. Para mim, para minha família, foi realmente impossível continuar lá, mas a cidade de Nova York é linda. Tenho certeza que muitas pessoas... Uma vez uma amiga me perguntou, por que a Carolina do Norte? Eu falei, mas Nova York, né? Nova York é linda, que não sei o quê. Eu falei, sim, Nova York é lindo. É perfeito, assim, sabe? Se eu fosse jovem e solteira, talvez Nova York fosse pra mim, porque eu acredito que Nova York é exatamente essa vibe de pessoas jovens e solteiras, que não tem família, sabe? Que não tem essa loucura, assim, dessa sobrevivência, né? Mas com família, com criança, eu acho que não é uma boa opção. Pelo menos foi uma boa opção, né? Não tô dizendo que não foi uma boa opção, mas quando você pretende viver um pouco mais a tranquilidade de viver fora, né, do seu país, foi para isso que eu me mudei, para ter coisas que eu não tinha no Brasil, você tem que olhar para fora da cidade grande, tentar encontrar o seu lugar fora daquela loucura toda, daquele estresse todo, como eu falei, distâncias que você levaria 5, 10, 15 minutos, né, pelos quilômetros, a gente passava 1 hora, 2 horas no trânsito, porque são muitas pessoas, muitos carros na rua, muitas filas. E é isso. Tirando isso, Nova York é perfeito. É lindo, é uma cidade muito iluminada. Me casei em Nova York, tive minha segunda filha em Nova York, né, em Long Island. É mágico. É realmente mágico, é um sonho que eu acredito que quem queira viver tem que viver essa experiência, tem que correr atrás, mas na realidade, né, que não é um filme, né? Um filme americano. É um lugar de muito trabalho, de muita persistência, de muita sobrevivência, de muita luta, de muito esforço. Era isso, gente. No próximo vídeo eu pretendo falar também por que escolhi a Carolina do Norte e posso também falar dos motivos bons também para ir para Nova York, caso você também queira ir para Nova York, uma decisão sua, obviamente. Mas aí depois, no próximo vídeo, eu quero trazer para vocês. Num próximo vídeo, não necessariamente que o próximo vídeo será disso, mas num próximo vídeo eu pretendo trazer para vocês os motivos pelos quais a gente escolheu a Carolina do Norte. Quando eu saio com meu esposo, assim, que a gente vai pelas estradas, né, porque a gente tem que pegar a estrada para tudo, eu fico pensando, nossa, como é que é lindo, como é que é perfeito. É perfeito. Tem contras também, tem contras, obviamente, né? Mas é muito, assim, sonho. Muito sonho. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like e se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Beijo.